Olá, meus amigos. Sejam todos bem-vindos a mais um Papo MedCode, nosso bate-papo semanal sobre um tema médico de grande relevância na nossa prática. Eu, Dr. Auro do Carmo, Dr. Guilherme Almeida, toda semana aqui falando com vocês sobre medicina, de uma forma descontraída e didática. E hoje, Dr. Guilherme, vamos para mais um episódio. Sobre o que a gente vai falar hoje? Hoje a gente vai falar sobre hidratação, um tema importantíssimo, né? Sempre gostei muito de discutir hidratação e sempre fui muito crítico nessa questão da hidratação. Hoje a gente vai contar algumas historinhas aí para vocês. Acho que vocês vão gostar bastante. Maravilha. Vamos começar então falando aí sobre hidratação. Vou jogar a bola para você. Você que gosta de contar história. Vou jogar a bola para você, então. Tem alguma história aí sobre hidratação para falar? Várias, um monte. Tem um monte. A história que eu mais tenho para contar. Então pode começar contando, então. Bom, então o que acontece? A história não é exatamente um romance, digamos assim, mas a história é o seguinte: médico e enfermeiro, não tô querendo generalizar, mas nós amamos um acesso, né? Os enfermeiros amam. Acesso venoso. Vê aquele braço, né, com veia, eles já salivam, né? Que os nossos colegas da enfermagem não estão aí para me deixar mentir, né? E o médico também adora um acesso, né? O paciente chega na unidade de saúde, ele quer logo um acesso para poder fazer medicação rápida, para poder fazer uma hidratação. Mas muitas vezes, né, isso acaba gerando uma iatrogenia. Uma hiperidratação, por exemplo. Então, eu tenho duas histórias para contar. A primeira foi meu primeiro tratamento da vida. Fui eu me apresentar no plantão de sexta-feira à noite, lá do Lourenço Jorge. Eu era acadêmico do 5º período e fui recebido pelo chefe de equipe com mais 2 amigos. O chefe de equipe falou: vocês estão aqui, vão começar no plantão de sexta-noite, que beleza, primeiro dia. Levou a gente na sala vermelha e falou: toda de vocês. Qualquer coisa, vocês me chamem aí. Isso era outra época, tá, gente? E qualquer coisa, vocês me chamem, a gente vê aí o paciente, mas pode começar a trabalhar. Essa aqui é a enfermeira, essa aqui é a técnica, vai fundo. Aí eu falei para meus amigos: olha, então vamos pegar um, né? Cada um pega um paciente. E eu olhei aquele paciente que estava sentado no leito, com as pernas pendentes para fora do leito, ele olhando para baixo. Taque de espineia, um senhor de aproximadamente 65 anos, calvo, branco, lembro como se fosse hoje, né? E ao começar a conversar com ele, ele falou: doutor, eu vim para cá porque eu tô com falta de ar. Eu venho para cá frequentemente com falta de ar. Eu falei: quando começou? Ele: começou uns 2 anos atrás, quando eu tive um infarto. E agora eu volta e meia tenho essas crises. Ela na época era de esforços moderados, depois do infarto que eu tive, e agora, até aqui conversando com o senhor em repouso, eu estou com falta de ar. Olhei as pernas dele demaciadas, olhei a jugular, aquela jugular túrgida, né? Paciente taque de espineico sentado. Falei: o senhor consegue deitar? Ele falou: não, quando eu deito, minha falta de ar piora muito, né? Às vezes eu durmo sentado, né? E sinto meu peito chiar, aquela coisa toda. Eu olhei, tinha um soro fisiológico rolando, né? Eu falei: meu primeiro tratamento, fechei o soro. Esse foi meu primeiro tratamento, fechar o soro de um paciente com edema agudo. Muito bem. Com edema agudo de pulmão cardiogênico, paciente provavelmente com insuficiência cardíaca pós evento isquêmico, né? Então, essa é uma história sobre hidratação, como a gente ama, né, a hidratação, né? E o outro rapidamente, o residente me chamou e falou: Guilherme, esse paciente está há 4 dias sem evacuar e está internado na enfermaria. Era um senhorzinho já também. Eu olhei, estava lá prescrito 2.000 litros de soro para ele. Eu falei: vem cá, esse cara não consegue beber pela boca, não, água? Como é que você acha que as fezes dele vão se formar sem beber água pela boca? Elas vão ressecar, e ele vai fazer até um fecaloma, se possível. Porque a gente tem um pensamento automático, né? Que a gente vai comer e vai sair as fezes. Não lembra que ela tem que estar hidratada, né, e etc, que isso faz parte, né? Então, assim, aí você acaba fazendo iatrogenia, bota lá um laxativo pro paciente. Isso. E vai acabar gerando mais problema, distúrbio hidroeletrolítico. Outros problemas, distúrbio hidroeletrolítico. Então, essas são as duas histórias que eu tenho para te contar. Então, como é que é prescrita a hidratação? Primeiro, você tem que saber qual é a via. Se o paciente tem a via oral pérvia,
tem nível de consciência para deglutir. O mais natural possível, né? E tem água alcançável, também já vi colocar uma garrafa d'água ao lado do leito, o paciente restrito ao leito, né? Não conseguia nem... E inativo no leito, né? Então ele não tinha como pegar, a água não ia sair voando, né? Então são coisas que a gente tem que ver. A via se ele não tem a via oral, aí vai sim fazer a hidratação por via venosa, ok? E segundo, você tem que escolher o tipo de soro. Cristalóide, né? Soro fisiológico, que só tem Na e Cl. Se você fizer muito volume, além de você gerar uma sobrecarga de sódio, lembrar da concentração 0,9%, né? Então aí em 1000 ml tem 9 gramas, é muito sódio, né? E 154 mEq, né? Quando o valor normal é de 135 a 145. E você não tem potássio, por exemplo, não tem magnésio. Você gerar uma hiperdiurese, você depleta magnésio, depleta potássio, vai acabar gerando um transtorno eletrolítico. A solução fisiológica é só o nome, né? Agora o Ringer, né? Ele já tem uma quantidade, né? Então você tem que escolher o tipo de soro, glicosado, se o paciente está em dieta zero, né? Eu já tive um caso de um paciente hepatopata que foi fazer um exame, né, uma tomografia, tinham colocado ele em dieta zero, o paciente fez uma crise convulsiva, uma hipoglicemia e não estava lá o soro glicosado prescrito, né? Então, assim, o tipo de soro é importante você escolher e você tem que levar em consideração essas situações. A glicose, quando o paciente está com uma nutrição insuficiente, para dar lá os 100 gramas de glicose dia para aquele sistema nervoso central, células sanguíneas e medula renal. O Ringer, que já tem um pool aí de eletrólitos maior, e o fisiológico, que você pode enriquecê-lo com eletrólitos. Não esquecer da hiperosmolaridade. Então, às vezes, você usa o soro 0,45 e joga lá os eletrólitos. Porque se você jogar no 0,9, ele fica hiperosmolar. Ou a própria solução glicosada mesmo, né? Que só tem glicose. E não tem osmolaridade, você enriquece ela. Né? Pode botar, inclusive, NaCl. Pode, NaCl, KCl e magnésio, sulfato de magnésio. Então, assim, é assim que é mais ou menos prescrito uma hidratação. E depois basta você ver a questão volume versus velocidade de infusão. Isso. Quanto de volume você quer infundir, geralmente aí 1 ml para cada caloria gasta no dia, você acaba avaliando a parte nutricional também, ou fazia aí uns 30 ml, 25. De 25 dependendo aí se o paciente, o coração aguenta, né? Por quilo de peso. E a velocidade de infusão. Às vezes você tem um paciente que você tem que fazer uma infusão rápida porque ele está hipovolêmico, desidratado, ou porque ele está instável hemodinamicamente. Então, basicamente, é assim que é prescrito. No seu Medcode tem uma aula, tá, de hidratação. Pode olhar lá em Emergência CTI, uma aula gravada por mim sobre hidratação com todos esses dados. Então, já que o Áureo botou essa para mim, vou perguntar para ele, né? Áureo, você podia falar um pouquinho sobre algumas complicações de hidratação? Coisas que você vê aí que hidratação pode dar problema. Não só a hidratação, porque quando a gente fala de hidratação, a gente pensa em água, né? Então, a gente pode causar problema dando muita água ou dando pouca água, né? Mas dentro da terapia intensiva e das enfermarias, a gente tem que pensar em hidratação não só com água, mas também com eletrólitos também, né? Então, assim, é muito comum a gente observar, por exemplo, quadros de hipernatremia por causa das hidratações, entre aspas, com a solução fisiológica, né? Que tem aquilo que eu falei, uma concentração de sódio muito maior do que a fisiológica. É hiperosmolar. É hiperosmolar. Então, você pega uma solução fisiológica, ela tem 154 mEq por litro, né? Quando que o valor normal da concentração sérica de sódio é de 135 a 145, né? Então, não é nada fisiológico. Então, as complicações, na minha opinião, são mais relacionadas aos eletrólitos do que a água propriamente dita. Mas é claro, você tem várias situações, né? Falei, por exemplo, da constipação, da constipação, né? Que o paciente não bebe água pela boca. O paciente que assim, que você hidrata ele e a faz maior um parte EAP, absoluta, faz o edema agudo. A maior parte absoluta, às vezes, não fica no vaso sanguíneo, né? Pior edema. Extravasa, porque por uma permeabilidade aumentada então, no o paciente, às vezes, está desidratado e inchado, né? Ele está hipovolêmico e todo edemaciado. Paciente que tem uma hipoalbuminemia, por exemplo. Exatamente. Né? Então, assim, as complicações estão mais relacionadas aos eletrólitos, na minha opinião, né? Você tem o outro lado também. Crise hipertensiva.
Crise hipertensiva por hipervolemia, isso é muito comum. Né? Você tem o outro lado também, eu falei mais de hipernatremia, mas você tem também a hiponatremia, né? Nos casos em que você usa lá a solução glicosada, por exemplo, para hidratar e não corrige os eletrólitos, né? Como tem que corrigir. É muito comum, a gente tem desidratação e o paciente lá com sódio baixo. Os colóides, hein, amigo? Usa ainda? Colóide gelatinas? Usa. Gelatina não tanto, a gente usa mais amido hoje, né? Mas também usa. Tem lugar que não tem também, amido. né? E a albumina. Tem as suas indicações, né? Isso. Albumina, né? Mas então, aí, assim, a gente pensa mais em pressão oncótica mesmo, né? Do que de hidratação propriamente dita. Lembrar que a albumina não é para comer, tá? Igual o marombeiro de academia, né? A albumina que você vai injetar lá não é para corrigir um problema nutricional. Exatamente. Problema nutricional você corrige com nutrição. Isso é uma frase muito comum, por exemplo, de cirurgiões, né? Os cirurgiões falam, não, vamos fazer uma albuminazinha para corrigir aí a albumina sérica do doente. Não vai corrigir nada, né? A albumina sérica do doente está 1,5, por vários motivos, né? Ou ele está realmente desnutrido, ou ele está experimentando uma resposta metabólica ao trauma. Ou está com uma síndrome nefrótica, ou está perdendo. Mas, assim, não vai ser fazer albumina que você vai corrigir esse insuficiência hepática, número. por exemplo. Insuficiência renal, insuficiência hepática. Então, na verdade, você faz a albumina para você puxar líquido para dentro do vaso. Essa é uma resolução curto prazo. Exatamente. Né? Mas o Até que vai caro, aumentar né? é caro. O que vai aumentar a albumina sérica é a nutrição, é a proteína que você dá para o paciente, né? O aminoácido. E o órgão sintetizador inteiro, né? E o órgão sintetizador tem que estar bem, senão não adianta nada você dar, né? Proteína. Perfeito, amigo. Outra questão em relação à hidratação. A gente falou, né, no nosso primeiro Papo Medicode sobre anamnese e exame físico. Eu costumo falar com meus alunos que talvez um dos pontos mais importantes do exame físico é a avaliação da volemia, o status de hidratação. Porque, de certa maneira, a gente tem monitorizações invasivas, e você pode falar um pouquinho melhor para a gente, mas não substitui, né, o bom exame físico, né, para você avaliar uma boa hidratação, se você está fazendo o volume correto, se você está encharcando demais o paciente, momento de você reduzir a hidratação. Queria que você desse um panorama para a gente, até para a gente encerrar, sobre essa questão do exame físico versus hidratação e as monitorizações invasivas. O exame físico, como sempre, né, é insubstituível, né? A gente tem vários parâmetros para avaliar, né, a hidratação do paciente. Diurese, elasticidade da pele, turgor, mucosa, né, o brilho ali da língua do paciente. E se está hidratando de mais tertoração em base, bolhosa. A própria pressão do paciente, frequência cardíaca, tudo isso. Enchimento capilar periférico. De modo não invasivo, no exame clínico simples, você consegue avaliar, né? Hoje a gente tem métodos não invasivos à beira-leito, que é o uso do ultrassom, por exemplo, né? E aí você, na verdade, não avalia a hidratação, você avalia a volemia, né? Então você vê se o paciente está hipovolêmico ou não, com uma simples manobra ali e visualizando a veia cava do paciente, que é o mais simples do ultrassom à beira-leito. Eu amanhã, por acaso, vou dar uma aula de insuficiência cardíaca congestiva na universidade. Aí eu falo em relação aos dois perfis, o paciente congesto e o paciente com baixo débito, né? E aí, em algum momento, os alunos perguntam, entendem perfeitamente a fisiologia e comparam com o cobertor curto, né? Às vezes você seca demais o paciente, ele faz baixo débito, hidrata demais, ele piora a congestão. E esse equilíbrio muitas vezes é no exame físico, né, amigo? No exame físico. A estertoração em bases, né, pulmonares. B3, estertoração. A estertoração é o que a gente mais se baseia na prática mesmo, até para pacientes ambulatoriais, né? Quem atende muito idoso... Que é o ponto mais sensível, né? Atrás do ventrículo está o átrio esquerdo, que você não tem como examinar o átrio esquerdo, e pelo menos por exame físico. E atrás do átrio esquerdo estão os capilares pulmonares. Então, onde que se a pressão aumentar... Vai aumentar no sistema... Vai sair para o terceiro espaço e vai fazer lá um edemazinho pulmonar e vai fazer estertoração. Começa em base e se for piorando vai chegar até o ápice. Vai fazer derrame pleural se for o caso. Então é importantíssimo. O exame clínico ainda não, né? Sempre vai ser insubstituível, né?
E aí, partindo para métodos invasivos, a gente tem avaliação de pressões venosas centrais, né? Que mesmo sem catéteres moderníssimos e tal, cheio de parâmetros, você com um catéter simples, onde você mede a pressão, você consegue ver qual é a pressão, por exemplo, do átrio direito, né? Você funciona um acesso venoso profundo, né? Uma das vias do teu catéter vai ficar em átrio direito. E aí você avalia se a pressão está aumentando, está diminuindo. Antigamente, eu não sei se você pegou, né? Eu peguei, né? Peguei a coluna. Peguei. Então, eu ia lembrar dessa. Com a reguinha. Exatamente. Amigo. Tá vendo? Tempos sombrios, mas tudo bem. Funcionava, né? Funcionava. A gente media em centímetros de água e hoje, de 15. E hoje, para realmente finalizar, qual é a verdadeira contribuição e a verdadeira indicação de um Swan-Ganz, por exemplo, uma monitorização invasiva efetivamente? Assim, o Swan-Ganz ele já teve os seus tempos gloriosos, né? Desculpa o trocadilho, os seus tempos áureos. Os seus tempos áureos. Hoje, a gente tem cada vez menos indicações dos catéteres de monitorização de débito cardíaco, como o Swan-Ganz foi, né? Porque o Swan-Ganz você tem uma medição de débito que demanda um catéter bem complicado, vamos dizer assim. É claro que tem a sua indicação. Você tem os casos mais graves, né? Você precisa de um resultado mais fino, né? Mais fino e imediato. Aí, realmente, os catéteres ainda de monitorização de débito têm sua aplicabilidade. Mas hoje a gente tem métodos minimamente invasivos, né? Que você não precisa posicionar catéter na artéria pulmonar. Né? Que o Swan-Ganz é isso, né? O princípio dele é o posicionamento dele na artéria pulmonar, né? E isso tem que ser feito com a técnica adequada e ele tem que ficar posicionado no local adequado. Né? Hoje a gente tem como medir o débito cardíaco, batimento a batimento também, de maneira rápida, e ficar monitorizado direto com os catéteres minimamente invasivos, que você não precisa posicionar na artéria pulmonar. Né? Mas com uma punção profunda e uma monitorização de pressão arterial, né, invasiva, você consegue parâmetros tão confiáveis quanto o Swan-Ganz, né? Perfeito. Então, hoje está mais simples, né? A gente tem outros métodos. Tem aí alguns métodos não invasivos ainda, que estão ainda em estudos, né? Que são, igual, você que é da endocrinologia, você deve saber, né? De monitores de glicemia que são tipo oxímetros, né? Sim. Então, a gente tem a proposta de monitores de débito cardíaco assim também. Minimamente invasivos e não invasivos. Confesso que a gente não falou assim muito profundamente nesse capítulo, nesse episódio de hoje, mas também débito urinário é uma coisa fantástica, né? Porque você consegue ver respostas em curto prazo. Se você pega uma amostra de 2 horas, vê que o paciente aumentou o ml quilo-hora, que ele está respondendo à hidratação, né? Às vezes, quando o paciente protrai, né, a diurese, você vê ali no espaço de 1, 2, 3 horas. E o aspecto da urina também, né? O aspecto da urina. Aquela urina mais concentrada, uma urina então, assim, outra coisa super importante, o balanço, né? O quanto que o paciente ganha de peso, perde de peso. Você controla bem também, mas assim, a medicina é tão rica, né? Que o nosso objetivo aqui nunca é ficar dando aula, né? Na verdade, é discutir coisas que permeiam a nossa prática e que vocês com certeza se identificam e com certeza leva vocês a pensarem. Então, estou satisfeito pelo episódio de hoje, amigo. Satisfeito também, lembrando aí que esse é um tema importantíssimo na prescrição de qualquer tipo de paciente, né? A hidratação é imprescindível em qualquer tratamento, né? E é o que você falou, a gente aborda aqui, a gente não está aqui para ficar dando aula, né? A gente está aqui para discutir no nosso dia a dia, né? Dar um enfoque prático, né? E, enfim, estou satisfeito também, né? Em pouco tempo a gente conseguiu falar bastante coisa sobre o tema aí. Beleza, então até o próximo episódio do seu Papo Med Code. Um abraço e até breve. Até o próximo.